Olá, quanta alegria! Hoje é o dia do Senhor, é o dia do repouso em Deus. Descansar a nossa alma na oração, na meditação da palavra de Deus. O evangelho de hoje é Marcos 8, 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, e devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse 24º domingo do tempo comum, a igreja nos dá esse tesouro, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Jesus que se encarnou no ventre da Virgem Maria e quer se encarnar na minha e na sua vida. Jesus que, indo para Cesareia de Filipe, leva os seus discípulos e pergunta para os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles então respondem e mostram que estão cientes do que o povo diz sobre Jesus. Mas o mais importante é que Jesus quer saber dos discípulos quem é Ele para cada um deles. E essa pergunta é para mim. Essa pergunta é para você. Jesus a fez para os seus discípulos e fez também para a multidão. Logo, ela se dirige a mim e a você. E Pedro nos dá essa grande ajuda de reconhecer que Jesus é o Messias, ou seja, é nele que se cumpre todas as promessas do Antigo Testamento. É em Jesus que a nossa vida ganha uma nova perspectiva, a perspectiva da vida eterna. E é isso que Deus quer suscitar em mim e em você. Acolher Jesus como o meu Salvador, como o seu Salvador. Mas para isso eu tenho que ter a coragem de assumir os meus pecados. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador pressupõe assumir a minha fraqueza, assumir as minhas quedas, assumir o meu fracasso. Para quê? Para me apoiar naquele que é forte, naquele que é o perdão e a misericórdia, naquele que entregou seu Filho para dar a vida, para pagar os meus pecados. Depois Jesus começa a lembrar-nos que para reconhecê-lo como Messias, precisamos também saber o itinerário que ele faz. Passou pelo sofrimento, pela morte, mas graças a Deus, a sua direção é a eternidade, é a ressurreição. Nesse momento, Pedro se deixa dominar pela mentalidade do mundo, que não suporta o sofrimento, não suporta a dor, porque a esperança do mundo é apenas naquilo que nos leva até o cemitério. Para quem espera em Deus, a nossa esperança vai além do cemitério. E aí Jesus deixa claro: o Filho do Homem passará pelo sofrimento, pela humilhação, pela morte, mas ressuscitará. E é isso que tem que ficar claro para nós. Todo sofrimento aqui no mundo, que faz parte da realidade humana, quem acha que a vida não tem sofrimento, ou não está vivendo, ou está se enganando. O sofrimento de buscar o bem, o sofrimento de ser honesto, de ser... O sofrimento aqui não é no sentido só negativo, é também no sentido positivo. Aquilo que me faz mais maduro, aquilo que me faz crescer, aquilo que me faz ser mais humano. E aí está Jesus, que nos alerta. Nascemos para a ressurreição. Pedro, dominado pela mentalidade antiga e velha do mundo, diz: Não, Senhor,
o senhor não vai passar por isso. O que Jesus faz? Jesus repreende Pedro. Pedro que começou a repreender Jesus para não passar pelo itinerário do sofrimento da morte e da cruz, Jesus vai dizer para Pedro, aquele mesmo Pedro que Jesus tinha constituído o chefe da igreja: afasta de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas pensas como os homens. Que Deus expulse Satanás do meu e do seu coração, para que nós não pensemos como o mundo, mas pensemos como Deus. Se alguém quer me seguir, olha que bonito, Jesus coloca o critério para sermos discípulos dele. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho que Jesus nos apresenta. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa do Evangelho, esse vai salvá-la. Façamos essa opção. Tenhamos a coragem de renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde, paz e perseverança para você.